Olá pessoal, eu sou Raniele Gonçalves e eu sou Ingrid Ribeiro e somos estudantes do Colégio Estadual de Malhado de Pedras, que fica aqui no interior da Bahia. E esse é o Fala Aí Sempre, que é um podcast que empodera as vozes dos nossos estudantes e cria possibilidades para que estes construam e compartilhem conhecimentos e ideias, sendo protagonistas desse processo. Nesse quadro, alinhados com o componente curricular Projeto de Vida e orientados pela professora Jéssica, discutimos temas relacionados ao âmbito profissional e, para isso, contamos com a presença de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Neste episódio, vamos conhecer um pouquinho sobre a área das ciências da saúde e recebemos a doutora Daniele, que é uma dentista e ela é maravilhosa, gente. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a Dani pela disponibilidade, por ter topado participar aqui com a gente e dividir um pouquinho da experiência dela, profissional e pessoal. Então, Dani, se apresente pra gente, por favor. Oi gente, tudo bom? Me chamo Daniele, sou formada em odontologia, atuo como cirurgiã dentista, tanto no serviço público quanto no particular. E eu agradeço a vocês pelo convite e eu espero contribuir para vocês, não só aqui nesse trabalho, mas também em algo que vocês possam estar levando. Então, Dani, a gente queria conhecer um pouco sobre sua trajetória profissional nesse episódio de hoje, para aprender um pouco com você e com as suas impressões sobre como é trabalhar nessa profissão. Visto que nós, do terceiro ano, que estamos concluindo o ensino médio, logo a gente pretende ingressar no ensino superior e entrar no mercado de trabalho. Por isso é tão importante as suas contribuições. Bom, falar assim algo simples sobre a profissão é muito difícil, porque ela abrange muita coisa, apesar de a gente achar que a odontologia é só dente, não é. Então, eu gosto muito, eu amo minha profissão, sou até suspeita a falar para vocês e é uma área que eu me identifiquei desde o início. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Após o término do ensino médio, como foi para descobrir que você queria essa profissão? Já foi uma coisa assim que de cara você já tinha um sonho, você já tinha uma vontade antes ou foi depois que terminou que você descobriu que era aquilo que queria? Bom, eu lembro que na época do terceiro ano, eu sabia que eu queria fazer uma faculdade. É uma coisa que eu tinha certo na minha cabeça, não sabia o quê, mas eu sabia muito que eu queria continuar estudando. Porque eu queria uma profissão a mais, não só trabalhar assim com o segundo grau completo, porque eu sempre quis e a odontologia ela foi aparecendo conforme eu ia pesquisando sobre as diversas áreas, porque era uma época que a gente falava muito sobre isso, mas não tinha tanta certeza. Então a gente pesquisava e via e eu sempre me enchia os olhos quando falava da odontologia. Não tinha nenhuma experiência dentro de casa ou alguém da família para estar instruindo, para falar um pouco. Foi tudo mesmo por pesquisa que a gente fez, na época e foi uma das áreas que eu mais me identifiquei. O que te atraiu nessa profissão, na área da odontologia? Teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Falou assim, é isso que eu quero fazer, porque... Como eu falei, eu não tinha ninguém assim para estar instruindo, não tinha contato com pessoas que tinham ensino médio, aliás, o ensino superior completo na época ou cursando. E na base dessas pesquisas, eu sabia que eu queria alguma área da saúde, que eu sempre gostei muito. E pesquisando, novamente falando, foi a área que realmente mais me chamou a atenção. A única experiência que eu tinha até então com o dentista, para me falar, eu vi o dentista trabalhando, então eu sempre quis, não. Eu tive uma experiência
isso nem é aconselhável. Eu, como dentista hoje falo, não é nem aconselhável na minha vida inteira. Até então, até eu entrar na faculdade, eu só tive uma consulta odontológica, eu fui quando eu era criança. Então, o que eu tinha ali era uma base de algo de 5 minutos, uma experiência de 5 minutos da minha vida, e que eu não tinha nem tanta certeza porque algo aconteceu quando eu era criança, né? Não era algo formado. E foi mais nisso de pesquisar, de ver vídeo, de ver como era a forma de trabalho, as diversas áreas que a odontologia me permitia trabalhar, e aí foi indo, assim, é algo que eu consigo me ver encaixando ali na minha vida. E assim, o que foi preciso fazer para se tornar um profissional dessa área? Você fez algum curso, algum curso superior, alguma formação adicional? Como você falou, né, você é cirurgiã dentista, mas teve mais alguma coisa? Não, até então não. Para atuar como cirurgiã dentista, hoje em dia você deve cursar a faculdade, né, que a maioria são 5 anos, né, de faculdade. Eu entrei logo após o ensino médio, pelo Enem. Na época eu fiz o Enem, foi o meu primeiro Enem que eu fiz, foi no 3º ano. E como eu sabia que eu queria uma faculdade, consegui uma nota assim que na época deu para entrar tranquilo, e entrei pela modalidade do FIES, né? Era o antigo FIES, e foi a forma que eu ingressei na faculdade. Cursei durante 5 anos, terminei a faculdade e já comecei a trabalhar. Não foi necessário... a gente tem diversos tipos de especialidades, mas para trabalhar, atuar na onde eu atuo, até então eu não fiz nenhuma especialidade, nada, só atualização mesmo, alguns cursinhos por fora. E como foi, assim, pra sua família? Tipo, eles te apoiaram desde o início? Tava todo mundo a favor? Todo mundo gostou da ideia quando você falou que queria seguir essa carreira? Não. Porque, na época, meus pais não tinham... na minha família não tem essa cultura da gente terminar o ensino médio e tem que estudar. E pra eles era algo que... Era como se eu estivesse falando que eu iria fazer algo de errado. Eles não aceitavam a ideia de eu ir pra fora estudar. Eles nem me respondiam, eu lembro, mas eu bati o pé, que eu vou. Fiz minha inscrição sem eles saberem, não era aquela coisa assim, sabe? Aí, quando saiu, eu lembro que eu ainda fiz, uma semana antes, eu fiz a inscrição pro ProUni, eu fiz de fisioterapia. Passei e falei, passei. Aí eles, não, você não vai pra fisioterapia também não, e não vai valer a pena. E mesmo assim, a inscrição aberta, e na próxima semana tinha abrido a da odontologia, e eu joguei também sem eles saberem. Eu falei, agora eu passei em odonto, e eu quero, e eu vou. E aí eles aceitaram que não tinham que mudar, né? Mas a partir do momento que eles resolveram me apoiar, foi 100% e 50%. Aí, já que você vai, então bora, e foi aí que eu consegui mudar a cabeça deles, porque no início não era, não. É engraçado, né, como as coisas são. Inclusive, Dani, que tá aqui com a gente, ela já até estudou aqui no centro, né? Só fugindo um pouquinho do assunto das perguntas, mas isso é muito interessante porque isso também pode acontecer, né, com a gente que vai sair do ensino médio e vai querer entrar no mercado de trabalho, vai ter que entrar no ensino superior para poder fazer a faculdade. Então, assim, a gente pode ou não passar por esse tipo de situação, o pai não apoiar o que a gente quer fazer, ou alguma coisa do tipo acontecer. E assim, Dani, como foi o período da faculdade? Foi muito difícil ou foi tranquilo? Não, de jeito nenhum foi tranquilo, porque é uma realidade totalmente diferente do que a gente tá imaginando, do que a gente imagina, né? Hoje eu tenho essa realidade na minha cabeça, mas na época não. Eu saí daqui do SEMP, eu tive uma boa base aqui no SEMP, eu lembro. Eu agradecia muito a forma que foi levado o 3º ano, porque na época foi o que me ajudou a ter conseguido saber o que era o Enem, ter me dedicado ali àquele tempo. Poderia ter me dedicado mais na época, mas não me importei tanto. Só que eu agradeço aos professores que ficavam no meu pé. Toda semana eu lembro que era a professora de redação na época, que era Célia. Aí eu esqueci a redação e Célia, Dani, cadê sua redação? Amanhã no máximo. Então eu fazia mais na base da pressão, né? Porque eu esquecia, realmente. Mas a gente teve, na época, eu falava, ai meu Deus do céu, eu tenho tantas outras coisas pra fazer. E eu vinha, eu poderia ter me dedicado mais, não dediquei como deveria. Mas foi muito importante, também serviu de lição. Na época da faculdade, tomei um susto. Eu voltei até para falar com um dos professores aqui na época, porque era da área da saúde,
E a gente sai daqui achando que a gente sabe estudar e é totalmente diferente. É muito diferente. Aí eu entrei em contato com Núbia, que era professora de biologia pra mim também na época. Eu falei, Núbia, eu preciso de um livro de biologia, porque no primeiro semestre da faculdade era muito o que falava aqui e eu não lembrava. E a forma que eu tava tentando estudar, não tava conseguindo e eu não via resultado. E eu até pensei assim, falei assim, será que isso é pra mim? Então foi um pouco complicado o início, até pegar o jeito. E acho que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, né? E com você não seria diferente. Chegou alguma vez assim ao ponto de você querer desistir? Tipo, alguma coisa aconteceu ao ponto de querer desistir da faculdade e falar assim, não, isso não é pra mim. Teve algum momento que isso aconteceu? Como eu tava falando, teve 2 momentos que um foi desses, logo no início, né? Que aí veio na cabeça, será que era o que tava me falando? Sabe? Será que a faculdade não era pra mim? Será que era só um sonho, algo assim? E eu lembro que eu cheguei um final de semana, que meus pais na época moravam aqui em Malhada também. Hoje a gente voltou a morar aqui, mas aí eu cheguei e falei pro meu pai que eu ia desistir. Aí ele falou, de jeito nenhum. Até então ele não queria, né, que eu fizesse faculdade. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, você não vai desistir. Você tá lá dentro e você trate E pronto, eu engoli meu choro e falei, pronto, já que eu tenho que ir, eu vou tentar até. E aí as coisas foram se ajeitando, foi indo, foi aprendendo o que eu falei, a estudar. As notas foi começando aos pouquinhos a aumentar. E depois disso, chegou uma época na faculdade que eu lembro que logo nesse início que eu peguei mais o jeito. Época de prova mesmo, a gente se juntava na biblioteca pra mim estar ajudando o que eu sabia, ajudando outras pessoas, né? Eu já estava assim, um nível legal que eu já estava conseguindo ajudar os meus colegas da turma que estavam passando pelaquela situação. Eles me procuravam para falar como eram, eu criava formas mais fáceis de tentar ensinar o conteúdo e a gente ia um ajudando o outro. E outra ocasião foi mais ou menos no meio da faculdade que eu comecei a sofrer mais ainda de ansiedade. Sempre tive, só que na época da faculdade eu focava muito na faculdade e esquecia de olhar um pouco pro psicológico, né? E aí quando eu me vi, eu tava sofrendo muito com ansiedade, sozinha, queria estar aqui com os meus pais. Não é longe, Conquista não é longe, mas eu tinha realmente essa dependência deles de estar ali. Eu achava que se eles estivessem do meu lado ia ser mais fácil. E aí eu lembro que eu ficava vindo todo final de semana, às vezes no meio da semana eu vinha pra cá e voltava. E até que eles me apoiaram também, né? E a gente foi. E eu fui melhorando, né? Equilibrando normalmente o psicológico para voltar a estudar normalmente. E assim, Dani, eu sei, né? Eu entendo que foi muito difícil. Eu tenho medo até da faculdade por causa disso. Eu acho que não só eu, como muita gente. Que a faculdade, querendo ou não, é uma coisa que você tem que encarar. E se realmente você quer aquilo, você não pode desistir. Mas o que você fez, Dani, pra seguir em frente? Falar assim, não, eu quero isso, vai dar tudo certo, eu vou sair dessa fase ruim. O que você fez? Eu tive esse apoio dentro de casa, que eu acho que é muito importante. Eu não sei se vocês vão ter, eu espero que tenha. E eu buscava muito a Deus para me ajudar ali, porque era o que eu queria. Primeiro, acho que antes de eu escolher, eu tenho até dificuldade de falar o porquê que eu escolhi a odontologia, porque eu não sei de verdade o porquê. Ela me chamou, então eu acho que foi mais Deus que escolheu. Eu segui aquele caminho e foi crescendo aquele amor, aquela vontade. E era algo que vinha, realmente. Os momentos iam passando e conforme você vai vencendo, você vai vindo, você vai olhando para trás. A Dani de ontem estava mais forte hoje. Coisas que eu não julgava ser capaz de fazer, ou de falar, ou de em lugares que eu não achava que era para mim estar, né? Porque querendo ou não, a gente vem de uma cultura de interior, que certas coisas, isso não é pra gente, isso é pra... E eu falava, não, eu vou, se eu tô aqui é porque eu tô conseguindo, eu tenho essa capacidade e talvez eu possa ir até mais longe. E esses pensamentos que iam me fazendo, e eu pensava também muito em quem estava me apoiando, e eu não posso desistir por eles, e ia me fortalecendo. E graças a Deus eu não desisti. E foi, hoje eu olho, se eu tivesse a oportunidade de ter falado pra Dani, eu falava assim, só cuida um pouco mais da sua saúde psicológica aí que vai dar tudo certo, você vai aproveitar muito mais. Que foi maravilhoso. É uma coisa que eu aconselho pra todo mundo. Se você tem a oportunidade de fazer um curso superior, independente da área que for,
faz, é pra vida, não é algo só profissional. Você tem um crescimento pessoal muito grande, é uma época muito importante que eu me vi sozinha crescendo. Até então eu tinha a base que eu tinha dentro de casa. Aí eu me virei sozinha com aquela carga que eu trouxe de casa no mundo, e aí eu ia buscando coisas que eu já tinha trazido, pegando coisas que as pessoas de criações totalmente diferentes, em ambientes totalmente diferentes, né, que eu fiz a faculdade em uma faculdade particular, então o nível de aquisição das pessoas era alto, né, que a faculdade era um valor alto, era tudo muito, muito diferente da realidade que a gente está acostumado a ver. E então foi muito importante para mim também. Então, Dani, tipo, olhando assim, né, nós mesmos aqui, estamos aqui na reta final, muito preocupadas agora, que eu acho que não só nós duas, mas todo mundo acho que fica muito preocupado, né, porque a gente também pretende ter um futuro promissor. Então, tipo, acho que a gente fica assim, atordoada, meu Deus, faculdade, nossa, vai ser um turbilhão, vai ser uma bagunça. E aí depois você fica, ai, não dá certo, ai, meu Deus, emprego, ai, nossa, acho que é muito, muito, muito complicado. Então, tipo assim, é exatamente isso. Eu acho que pra cada um é uma experiência nova, diferente, é sair da zona de conforto mesmo. E, tipo, você encarar de fato uma realidade totalmente diferente da sua que você tinha antes, né? Igual você falou, você estava acostumado muito com sua família, aí do nada, em um outro momento você já se pega longe deles. Acho que, tipo, deve ter sido bastante conturbado, mas agora, né? Graças a Deus já deu tudo certo. Gostaria que você falasse um pouco agora sobre a área, né? Como você atua hoje em dia. Porque é uma área de muita importância, um reconhecimento muito grande. Gostaria de saber quais os principais conhecimentos que um profissional dessa área precisa ter, né? Tipo, pra conseguir chegar nesse patamar. Acho que eu falei lá no início, diferente do que muita gente pensa, a odontologia não é só dente. É muita coisa que a gente tem que saber. É como se fosse um supercomputador, o ser humano, né? Uma coisinha aqui na boca é interligada a algo que você tem que saber para você estar ali mexendo no dente. Você tem que saber para onde aquele fiozinho vai dar lá no cérebro. Então, uma curiosidade, a gente tem que saber nome de cada osso do nosso corpo. Mesmo que a gente for mexer no dente, a gente sabe, principalmente cabeça e pescoço. E inervação, músculo, então a gente tem que ter ideia. Hoje eu não tenho mais fresco na minha memória, né, porque não, por conta do tempo, né, já tem um tempinho da faculdade, mas na época da faculdade, outra coisa, até cálculo a gente teve na faculdade. Acho que quem está fugindo para a área da saúde com medo da matemática, não tem jeito não, gente. Não tem para onde correr. E então é isso, é você entender, né, como eu falei, como um super programa, né, o corpo humano, e saber que o que você está fazendo ele pode ter interferência em outras áreas. Então é uma forma você saber o que está por trás, você vai prevenir, né, complicações que vai acontecer em uma restauração, por exemplo, uma extração, que são os procedimentos que hoje eu faço bastante na saúde pública, né, que eu atuo na saúde pública, e no consultório particular. Quais as principais competências que um profissional dessa área precisa desenvolver, assim, na sua opinião? Bom, uma das principais competências, na faculdade a gente aprende muito técnico, passo a passo. Como se fosse uma lei que você tem que seguir, né, enumerado, passo 1 até o 10º do que você tem que fazer para realizar um procedimento, por exemplo. Só que é você fazendo aquele procedimento e de forma alguma você pode esquecer que ele é um ser humano, né? Eu acho que uma das principais competências da gente como profissional, de qualquer área da saúde, é um tratamento humanizado. Saber a ciência que está por trás não te torna um profissional bom ou nada disso se você não ter a humanidade ali na hora de tratar com outra pessoa, que eu acho que é o mais importante. De fato, né, tipo, as pessoas, principalmente no caso um paciente, né, que tipo, chegar ali contigo pra ter uma consulta, qualquer pessoa já espera ser bem tratado, né? Então, tipo assim,
Então é, de fato, muito importante, uma curiosidade que eu acredito que ninguém nem busca saber, ninguém nem pensa, né? Uma coisa tão... E como você vê, assim, o futuro da sua área profissional? No geral, hoje, a gente está vivendo uma realidade que, ainda bem, que tem muita gente conseguindo entrar para o nível superior. O número de profissionais se formando na odontologia está muito alto, né? Mas eu acho que, quando alguém me pergunta assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Se você quer fazer aquilo, você vai achar uma forma de você se destacar, porque ninguém é igual a ninguém, então você vai ter sua forma de trabalhar, você vai captar os seus pacientes, então vai depender muito a forma, acho que de todas as áreas, de como esses profissionais estão sendo formados, os ideais deles que eles buscam, né? Eu, como dentista, futuramente, eu gosto muito hoje, eu me vejo trabalhando, já mudei diversas vezes, desde quando eu formei até hoje. Tem muitas áreas dentro da odontologia, é muito ramificada as áreas dentro da odontologia. Já mudei muito, né, como eu estava falando, áreas que eu queria seguir. É muito ramificada a odontologia. Hoje eu me vejo seguindo a saúde pública, dentro da saúde pública, que eu gosto bastante de trabalhar. E o bom da odontologia é que ele não vai me prender só ali. Se eu quiser me investir em mim em outras áreas e atuar em dois momentos também tem como. Desde que você começou a atuar nessa área, você viu algum tipo de mudança, assim, na dinâmica de trabalho? Sim, porque a gente forma muito mecanizado, né? A gente sai ali com uma receita de bolo pra gente fazer, vai acontecer isso, a gente faz isso. E conforme vai passando o tempo, conforme cada atendimento, você vai adquirindo conhecimento diário, que a faculdade, gente, você pode fazer a melhor faculdade do mundo, ela não vai te preparar para o mercado de trabalho, ela não vai te preparar para a vida. Ela vai te dar, igual eu falei, ela vai te dar uma receita de bolo ali, vai ter, como a escola mesmo, tem professor, a gente está fazendo um trabalho, tem um professor ali instruindo a gente. Só que uma coisa é a gente estar ali, realmente eu tô sozinho aqui, eu tenho que me virar, porque acontecer aqui não é só a nota que tá valendo, não. Então, a cada momento a gente vai adquirindo uma confiança maior, né? A gente vai vendo que a gente é capaz, que tem outras pessoas, esperem que não tem alguém investindo dinheiro aqui em mim. Então, tem alguém acreditando no que eu estudei lá atrás, eu preciso me empenhar aqui, eu preciso ver. E aí eu vou inserindo a minha personalidade na forma de trabalho, não vai ficando aquela coisa mecanizada de eu posso estar ajudando os pacientes, por exemplo, em outras formas, que não seja... às vezes o paciente ele não precisa nem de um tratamento. Tem muita gente que é tão carente que só de um oi você já é um tratamento para ele, né? E aí então você vai buscando, né? Você vai vendo que você pode ajudar essa pessoa, né, de outras formas. E aí eu vi que mudou muita coisa, né? Eu vi que a odontologia é muito abrangente a partir disso. Achei muito bonito, tipo, sua fala, porque é uma coisa, assim, que é nítido que você não tá naquilo por interesse próprio ou apenas por dinheiro. Tipo, você tá de fato ali com amor, entendeu? Você não pensa em si, então é muito bonito ver dessa forma, né? Acho que é exatamente isso, quando a gente trabalha com o que gosta, quando a gente trabalha com amor, dá super certo, é a combinação perfeita, de fato. Falando agora um pouco sobre a saúde bucal, de quanto em quanto tempo assim a gente precisa estar marcando uma consulta? O ideal é de 6 em 6 meses, se tiver tudo ok, né? Se você tiver um tratamento odontológico completo feito, sem precisar de nada, ou se não estiver sentindo dor, nada do tipo, incômodo, é de 6 em 6 meses para prevenção. Porque a prevenção ela é muito mais, o custo é mais barato, né? Às vezes você vai fazer uma consulta de prevenção, se você for no particular, você não vai ter gasto, se tiver tudo ok. Agora, se você deixa para ir no dentista só quando você estiver sentindo alguma coisa, o gasto vai ser maior. Porque dente é uma coisa que ela não para sozinha. O problema é que ela não para sozinha. Dente, ele começa com uma cárie, que é o que a gente vê falando cárie. E essa cárie, ela não vai parar. Ela vai... É uma bactéria que está ali, que ela não vai parar sozinha, ela vai morrer sozinha, se ela não for tratada. Então, ela vai evoluir para outra coisa. Para um canal, para uma extração. E se você realizar a extração, vai precisar de um implante, futuramente, aparelho. Então, o ideal é de 6 em 6 meses.
para prevenção, caso você não tenha necessidade de fazer um tratamento, né? Fazer limpeza e os cuidados em casa de fio dental 3 vezes ao dia e escovação adequada, né? Sem pressa, com calma. Você falando sobre cárie, sobre a bactéria, eu vi recentemente que a cárie, a bactéria, ela se desenvolve, tipo, passando de um dente para o outro, é verdade? Bom, tem muita coisa de que a cárie ela pode acontecer, né? A maioria da população, quase 100%, tem a bactéria presente na boca. Só que o que impede dela desenvolver é um ambiente limpo. Eu falo, às vezes eu costumo usar muita analogia pro paciente. Você faz uma festa na sua casa, se você não limpa, no outro dia tá cheio de rato, tá cheio de bicho, a boca é igual. Se você come alguma coisa, você pode comer doce, o que for. Mas se você mantém higiene, ela não vai se proliferar. Só que se você tá com a cárie em um dente, que foi a sua pergunta, e ela não é tratada, aí essa cárie, chega um momento que a cárie não tem nem mais o que absorver do seu dente, ela vai e passa pro outro, que começa a enfraquecer. E então, o ideal é manter tudo ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre aparelho. Após a retirada do aparelho, é comum, tipo, muitos quererem fazer clareamento, mas há burburinhos e que o clareamento enfraquece os dentes. Isso é verdade? Não, de forma alguma. O clareamento, como qualquer outro tratamento, ele feito da forma adequada, ele não vai trazer prejuízo nenhum para o paciente. Pelo contrário, vai trazer muitos benefícios, né, estéticos, né, para a autoestima do paciente, vai deixar os dentes mais brancos. E se o paciente não tiver nenhum tipo de sensibilidade, ele não tiver ali com nenhum problema odontológico que deveria ter sido tratado antes, né? O clareamento a gente indica como última etapa, né, de um tratamento odontológico que você segue. E ele não vai te trazer malefício nenhum, pelo contrário, só benefício, né, que é para autoestima. Então, Dani, para encerrar nosso questionamento sobre a saúde bucal, é porque a gente teve um questionamento na sala. Quando a gente falou que ia trazer um profissional, uma dentista, aí, tipo, as pessoas começaram a fazer vários questionamentos, entendeu? Aí, tipo, questionaram sobre o dente do siso. Se é obrigado a tirar o dente. Não. O dente do siso, ele só é necessário tirar se estiver causando dor para o paciente. Muita gente sente problema com o dente do siso porque é o último dente a nascer. E quando ele vai nascer, não tem espaço para ele nascer, ele nasce empurrando, ele nasce batendo nos outros e não tem quem não sofre com esse dente. E já tem algumas pessoas que conseguem, eles nascem normal, a posição normal, só que a indicação da extração do siso é se estiver causando dor, se estiver em uma posição errada, gerando apinhamento, né, os dentes começam a embolar, ou se tiver algum outro motivo que futuramente ele vai causar problema no paciente, né? Por exemplo, você está usando aparelho, está com dente do siso. Geralmente, muitos profissionais tendem a ir pelo lado de que esse dente, logo após da retirada do aparelho, ele vai começar a empurrar os dentes de novo, você vai perder todo o seu tratamento. Então, geralmente, a gente vê muito isso em pacientes que usam aparelho, por esse motivo. De tirar logo, para depois que você não tenha o gasto que você teve com o aparelho e ter que gastar futuramente de novo por conta do dente de siso. Mas não é obrigado, não. Então, Dani, agora a gente quer fazer um quadro com você, um bate-bola, onde eu vou falar algumas palavras e aí você vai me dando a representação delas para sua vida. Vou começar com Deus. Tudo. Família. Amor. Trabalho. Ai, eu me pego. Essa é difícil. Dedicação. Sonho. Esperança. Realização.
família. Odontologia. Vou ser repetitiva, mas amor. Felicidade. Deus. Uma palavra que te define. Eita. É difícil. E ainda uma palavra para se autodefinir. Evolução. Inspiração. Inspiração. Alguém? Meu pai. Como você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo realizada com minha profissão, com minha própria família também. E quem sabe até bem financeiramente, né? Então, foram só essas perguntas mesmo, mas já deu pra saber bastante. Então, Dani, a gente queria saber, né, se houve algum momento marcante, alguma situação inusitada que aconteceu algo engraçado, durante a sua trajetória, tanto na faculdade, agora, né, no pós-faculdade, se aconteceu alguma coisa inusitada. Algo assim que eu fui peguei de surpresa logo quando eu formei. Eu já tenho cara de nova, mais nova do que eu já sou. E na época que eu formei, eu lembro que um dos meus primeiros pacientes teve duas situações. O meu primeiro paciente, eu não atendi aqui, eu atendi em outra cidade. E conversando com ele, eu achei foi uma situação legal. Conversando com ele, ele me informou que era daqui de Malhada. O meu primeiro paciente, eu não esqueço o nome dele, é Daniel, até. E era daqui. E a outra situação foi que eu fui atender e o paciente, ele ficou muito preocupado e eu conversava com ele não. Aí ele virou pra mim e falou assim: quantos anos você tem? Aí eu me formei, né? Na época eu tinha 23, tenho 23. Mas você já é formada? Ele não queria de forma alguma. Eu vi que ele estava relutante em ser atendido. Ele estava preocupado porque ele me via com cara de nova e ficou preocupado se eu já era formada. Não, mas eu acho que você tinha uns 14 anos. E não queria realizar a extração comigo, não. Aquilo, né? Foi uma das. Assim, é uma situação que eu lembro. Já teve várias, mas foi uma logo no início que marcou um pouco. Um pouco constrangedor. Né? É normal. Algumas pessoas serem confundidas mais velhas, outras mais novas. De fato, ela já é nova e a aparência mais nova ainda. Então, a gente queria, Dani, que você deixasse uma frase motivacional para quem quer seguir esse mesmo caminho que você, ou para quem quer seguir alguma outra área de conhecimento, mas que precisa, né, dessa força, dessa ajuda. E aí, você poderia deixar uma frase motivacional para quem quer seguir esse caminho? Eu diria, assim, eu acho que eu falaria como se eu estivesse falando para mim há 7 anos atrás, que foi a época que já tem 7 anos que eu me formei no ensino médio. E eu me vi com várias dúvidas também. Só que uma certeza que eu tinha dentro de mim era confiança. Eu não sabia como eu iria fazer. Questão financeira, eu não sabia como. Só que é aquilo, você bota o pé, Deus coloca o chão. E as coisas vão acontecendo. E outros pensamentos, eu vou logo entrar no mercado de trabalho, que o tempo vai passar. E se você tem 17 anos agora, você pensa, né? São 5 anos de faculdade, é muito tempo. Daqui a 5 anos você vai ter seus 22, 23 anos de qualquer forma. Aí você pensa se você quer estar com esses 22 anos formado ou se você quer estar com esses 22 anos, quem sabe, sem saber o que você vai fazer. É outra coisa que eu diria pra mim também, né? Que na época eu entrei com 17 anos, entrei nova. E confiar.
as coisas é difícil dentro da faculdade, é difícil para quem não vai fazer a faculdade, de qualquer forma é difícil. Então, essas coisas, esses pensamentos de é difícil, é muito tempo, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, as coisas vão se ajeitando. Se é o que você quer, pode ter certeza, você vai conseguir. Eu falo por mim, eu tô aqui hoje, eu tive muita coisa que era para dizer que não era para mim estar, né, formada hoje, realizada. Eu tô realizada nesse momento e penso continuar. Então eu diria isso, confia e vai, sem medo, coloca o pé que Deus vai botar no chão. Foi muito linda a sua fala. De fato, quem quer vai correr atrás, né? Vai conseguir, independente dos problemas. Nem todo mundo pensa dessa forma, infelizmente. Mas foi uma mensagem motivacional muito bonita. A gente agora vai se despedir e agradecer. A gente quer agradecer pela sua paciência, por ter tirado um tempinho para poder discutir sobre a sua área com a gente. Vai desculpando qualquer coisa. Foi muito interessante. Eu acho que não só a gente, como quem tá em casa, aprendeu muito com o que você disse hoje aqui pra gente. Foi muito bonito, foi muito interessante. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer, né, da minha parte. É uma experiência nova pra gente e acredito pra Dani também. E querendo ou não, eu acho que serviu de lição pra gente, pra ela. Acho que foi uma coisa assim que ela agora já tá refletindo novamente sobre tudo. Um coração cheio de gratidão, né, por tudo que já aconteceu. E ela tá se reconhecendo, ela fala, olha, eu sou uma mulher formada, tô aqui na minha profissão, já sou reconhecida por tudo que eu faço. Então é gratificante, acredito que a palavra é essa. Gratidão, tanto da nossa parte, quanto da sua também com Deus e consigo mesmo. E é isso, Dani. A gente gostaria, de fato mesmo, de agradecer. E galera de casa, você que tá aí assistindo a gente, que tá ouvindo a gente no Spotify, é isso. A vida é difícil, então escolha o seu lado difícil, né? Tudo vai ser difícil, então escolha o seu difícil. Então, Dani, você pode ficar aberta aí agora pra se despedir da gente, do público. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Tudo, gente, tudo é válido. Eu fiquei feliz de estar aqui, de poder ajudar vocês. E se alguém quiser também me procurar depois, pode procurar e a gente conversa de uma forma tranquila. Porque a experiência que eu tenho, eu espero que sirva para outras pessoas, né? E que sirva de motivação. Nem que seja para dar uma acordadinha, uma incentivada no que você quer. É um momento difícil, de várias dúvidas, que você sai ali da fase mais do comodismo e você vai começar a definir. Acho que é muito cedo, né? Logo 17, 18 anos, começar a definir o resto da sua vida. É muito cedo. Você não tem aquela maturidade que deveria esperar e que o mundo está esperando de você. Mas confia. A resposta está sempre dentro de você e eu fiquei muito grata pelo convite. De verdade, e como você falou, Ingrid, a gente começa a olhar, eu falando, eu me vejo e começo a relembrar coisas, momentos, e sou muito grata por toda a dificuldade que teve, porque foi aí que eu cresci. E mais uma vez agradeço e vou estar aqui caso vocês quiserem, né, me procurar para tirar alguma outra dúvida que não foi tirada ou que surgiu durante o programa. E mais uma vez, obrigada. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, avalie o nosso podcast e dê 5 estrelinhas no Spotify pra gente. Apoie o nosso projeto para que possamos continuar trazendo pessoas e discussões relevantes, né? Não só sobre o mundo do trabalho, mas também outros diversos temas interessantes. Aproveite e nos siga no Instagram, @podcastfalaissempe, e compartilhe o nosso podcast com a galera. Se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, o podcast Fala Aí Sempre, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Muito obrigada e até a próxima.